É do suor do rosto que o homem vai tirar. São slogans muito bonitos, mas esse sistema capitalista degrada, né? O sistema capitalista coloca a condição das pessoas de sobrevivência. É só, as pessoas trabalham para comer, nada mais que isso. Então nós temos uma grande massa de pessoas que estão abaixo da linha da miséria. Então precisou de Herbert de Souza, né, no ano 90, na década de 90, alertar o mundo e alertar o Brasil para a campanha da fome e a miséria, né? E ele foi um dos precursores disso, né? O Herbert de Souza, o Betinho. E ele via a realidade social, ele via que isso era gritante. A situação por que passa, famílias que totalmente sem condições de manter, porque vive dentro de um sistema que provoca essa miséria, provoca essa situação, né? E é por isso que nós temos que trabalhar com políticas voltadas para essas pessoas, voltadas para esse segmento da população, para atender o mínimo social, né? E novamente a gente volta falando, é mínimo social. Ninguém quer romper com essa estrutura que está aí, né? Se falar de socialismo, falar de comunismo, se tornou um nome palavrão hoje em dia, né? Mas todos somos socialistas, todos nós somos um pouco socialistas. Porque o que eu quero de bom para mim, eu desejo também para o outro. Quem não deseja morar numa casa boa? Quem não deseja ter um alimento, abrir uma geladeira e estar cheia de alimento ali? Todo mundo deseja comer, todo mundo tem, não só deseja, como tem a necessidade de, né? Só que o sistema não limita. Existem pessoas que têm acesso a isso, e existem pessoas que não têm acesso a isso, que são chamados hoje, que estão abaixo da linha da pobreza. O Banco Mundial chama de abaixo da linha da pobreza. Nós, no Brasil, chamamos abaixo da linha da miséria. E aí existem as políticas de transferência de renda, que o Bolsa Família é um desses, né? Que é uma política de transferência de renda para essas famílias que estão abaixo da linha da miséria. Porém, a degradação do sistema capitalista é isso, né? É a ditadura dos ricos contra os pobres. Mas você acha que apenas a questão financeira leva uma criança para as ruas? Porque me parece que existe por trás do apelo financeiro, do pedir uma moeda, de pedir um trocado, um dinheiro para o pão, enfim, com todas as argumentações que a criançada usa nos semáforos da vida, me parece que existe por trás disso uma questão familiar, uma falência familiar que não passa apenas pela questão financeira. Como é que você enxerga isso? Olha, nós temos que pensar e repensar até o modelo de sociedade vigente hoje. Marx, o filósofo Marx, né, falava a respeito que da infraestrutura condiciona a superestrutura. Então a infraestrutura é a base econômica, e é a base econômica que condiciona a relação política, o edifício político que o Marx fala, né? Infraestrutura e superestrutura. Agora, o que você me falou a respeito da família, não é isso? Agora veja, essa família vive dentro desse sistema. Nós temos que trabalhar com essa família, resgatar essa família, dar as condições necessárias. O Brasil precisa fazer uma política de distribuição de renda. Não dá para a gente viver num país em que nós temos uma parcela muito pequena da população tendo acesso a mais de 50% de tudo que é produzido e consumido nesse país, e tem acesso aos bens e consumos. E uma gigantesca parcela na base dessa pirâmide sem acesso a nada, nem os mínimos sociais. Então, quando você pega um Bolsa Família aí, que coloca 32 milhões de famílias com Bolsa Família, nós não temos que ficar aplaudindo, achando que isso é uma coisa boa. Nós temos que sentir até uma indignação, tanta gente, entendeu, abaixo da linha da miséria. É uma política que ajuda, é transferência de renda, ajuda, mas a gente percebe que o país vive uma disparidade social. Muitos, poucos com muitos, e muitos quase sem nada, ou
na maioria dos casos, sem nada mesmo. Então fica difícil uma família, um exemplo, uma família, um pai e uma mãe que não tem um planejamento familiar, que vivem assim, sem uma consciência mais escrita a respeito da taxa de natalidade, e vão tendo filhos. Porém, se deparam numa situação em que eles vivem numa situação degradante, de periferia, de favela, sem acesso aos bens de consumo necessários de uma sociedade, ali com aquela quantidade de filhos que vai nascendo um atrás do outro, entendeu? E como dar educação para esses filhos todos, como dar saúde, como estruturar essa família, se ele mal tem como ele estruturar ele mesmo enquanto adulto, com a esposa, de planejar a quantidade de filhos na sociedade. Lógico, a gente falando assim, a classe média sabe fazer muito bem isso. A classe média planeja quantos filhos quer ter. Nós vamos ter tanto filho, vamos ter 1 ou 2, porque pensa na faculdade lá na frente, nos gastos com educação, com saúde, com moradia, e como preparar esse indivíduo para depois eles dar voo rasantes, né? Eles poderem ser o que eles bem entender. Isso a classe média prepara. Agora, pegar a classe pobre e a classe do povão que está aí, tá? É difícil fazer esse planejamento familiar, é difícil trabalhar com essa população que não sabe nem dos seus direitos, não tem nem consciência crítica. Por isso que eu falo, o sistema tem que mudar, né? O sistema provoca isso e a gente fica criando políticas paliativas para tentar resolver um problema que está muito maior. É muito maior, é provocado por um sistema que degrada a condição humana, coloca o homem numa condição de mão de obra barata, entendeu? E que não tem, e não dá perspectiva para ele. Então, é o exército de mão de obra que Marx fala, né? Para provocar mais-valia, para sempre você ter uma elite governando e uma população na condição de miserabilidade. E nós temos que pensar nesse modelo de sociedade. Edmilson, qual vai ser o novo modelo de sociedade? É isso que tem que ser pensado. Nós estamos construindo ou destruindo ele a cada dia, né? Isso. Até onde você acha que a construção moral, de índole moral, de conceito moral, de certo e errado, independente se eu vou ter acesso a uma universidade federal ou se eu vou conseguir fazer até o 2º grau aqui numa escola pública, tem interferência sobre a formação moral do certo e do errado dessas crianças. Mas eu te peço que responda a isso no próximo ano.